Hope, galera, estamos começando mais um episódio do Hope Pod Save, o podcast da Save. E hoje eu quero trazer mais conhecimento e informações enriquecedoras para vocês. As ciências atuariais têm uma função fundamental na mitigação de riscos e na promoção da estabilidade financeira em diversos setores da economia, tornando-se cada vez mais relevantes diante da crescente complexidade dos mercados financeiros e do aumento também da expectativa de vida. Fundamentadas em matemática, estatísticas, economia e finanças, as ciências atuariais representam um campo interdisciplinar crucial no mundo dos seguros, previdências e gestão de riscos financeiros, aplicando esses conhecimentos para avaliar e gerenciar riscos financeiros também, especialmente em contextos de longo prazo. A atuária ela teve disseminação global no século XVIII, com o estabelecimento de cursos e instituições dedicadas ao seu estudo, enquanto no Brasil a história das ciências atuariais estão profundamente ligadas ao Instituto Brasileiro da Geografia e Estatística, o IBGE, instituição fundamental na coleta, análise e divulgação de dados estatísticos desde o seu estabelecimento em 1936. O IBGE desempenhou um importante papel na consolidação da atuária no Brasil, fornecendo dados essenciais e promovendo a formação de profissionais qualificados nesse campo. E para falar um pouco sobre esse assunto, hoje nós recebemos nosso queridíssimo convidado, ele que é graduado em Ciências Atuariais com especialização em Estatística pela UFMG. É responsável pela fundação do Grupo Brasil Atuarial e com mais de 18 anos de experiência em seguros. Essa pessoa tem uma trajetória notável. Trabalhou no Departamento Técnico de Auditoria Atuarial da Ernst Young e como atuário em grandes seguradoras, onde desempenhou um papel crucial na revisão e implementação de metodologias de provisões técnicas no suporte para aprovação de produtos junto à SUSEP e na resposta a questionamentos regulatórios. No Grupo Brasil Atuarial, liderou a aprovação de 5 projetos inovadores na SUSEP e fundou 4 seguradoras de segmento S4. Participou também ativamente de projetos de desenvolvimento de modelos da Liability Adequacy Test e de consultoria em Asset Liability Management para regimes próprios da Previdência Social. Atualmente, ele é atuário responsável por 7 seguradoras e mais de 100 entidades mutualistas, e sua carreira como palestrante e criador de cursos se destacou nos últimos 3 anos, especialmente na Universidade Cooperativa de Mercado Mutualista e no Grupo Brasil Atuarial. Recebemos hoje, aqui no Hope Pod Save, Henrico Neto, do Brasil Atuarial. Seja muito bem-vindo ao Hope Pod Save, Henrico. Obrigado, primeiramente, pela sua presença, por ter aceitado nosso convite. E por estar aqui com a gente, né, para bater esse papo bacana. Bom, eu que agradeço, Robson, a oportunidade da Save de discutir um pouco sobre a atuária, sobre o momento do mercado. Agradecer a vocês que acompanham a Save, né, no Hot Podcast. Hot Podcast é, de fato, um difusor de conhecimento para o nosso mercado, né? Claro, e é muito bacana poder compartilhar conhecimento e todas essas informações, claro, para a gente ter essa troca e também poder compartilhar isso com as pessoas que estão assistindo a gente. Acho que é muito válido, muito importante poder passar, né, essas informações. Então já vamos começando aqui, Henrico. Vamos lá. Eu quero saber aqui, o povo quer saber. Tá? Eu queria que você explicasse para a gente o que são as ciências atuariais e como que elas são importantes na mitigação de riscos e na promoção da estabilidade financeira. Como é que funciona isso? Então, Bruno, a gente, quando vai falar de ciências atuariais, o primeiro ponto que a gente tem como base é falar assim, é uma ciência que estuda o seguro, é uma ciência que estuda a previdência. Porque, de fato, o nome já é difícil e os seus fundamentos técnicos, como você muito bem explanou quando você começou o podcast, ele é muito incomum às pessoas. Certo. Vou dar um exemplo. Se você perguntar para 100 cidadãos quem é um advogado, 100 cidadãos vão saber quem é um advogado. Tá. Se você perguntar para 100 cidadãos quem é um contador, 100 cidadãos vão saber quem é um contador. Agora, se você perguntar para 100 cidadãos quem é um atuário,
possivelmente um ou às vezes até nenhum, dentro de um tempo probabilístico, vai saber quem é o atuário, né? Tá. Então vamos falar um pouco da ciência atuarial em um âmbito mais amplo, mas de uma maneira mais simples. A ciência atuarial, ela veio de uma necessidade do mundo em si a cuidar de previdências, a cuidar de mecanismos de longevidade e fatores financeiros. Então, isso nasce em Londres, né? Londres é um grande berço da atuária mundial, onde tem seu primeiro atuário, e depois difunde ao mundo, porque as sociedades em si precisam do seguro e da previdência. E não só nesses âmbitos, nos outros também, que tem envolvimento de risco financeiro. E aí, nesse contexto, o que eu trago é que é um profissional interdisciplinar em em estatística, em contabilidade, tem que ter visão de direito nas áreas em que atua e também de demografia. Essas áreas, elas possibilitam que o seu desenvolvimento seja realizado nos diversos negócios. Certo. Então, eu tenho a atuária como uma ciência interdisciplinar voltada para a área de seguros e previdências e mercado financeiro, onde você, sendo um profissional, tende ali a ser um head, um PMO, uma pessoa referência para gerir riscos, para falar de fluxos de caixa, para falar de produtos em órgãos regulamentadores da atividade de seguros, previdências e mercado financeiro. Tá, então ele engloba tudo isso. E como você falou, muita gente não vai saber dizer quem é. Um contador, um advogado, as pessoas sabem citar e tudo mais, mas realmente é digamos assim, uma profissão, um termo meio incomum, talvez, assim, né? Que as pessoas não conhecem tanto. No dia a dia, exato. Exato, não é uma coisa comum. Agora, o que é mutualismo e qual é o futuro do mutualismo? Explica pra gente, que tem gente que não sabe aí, e eu também quero saber. Tá, então o mutualismo é diferente de, por exemplo, algumas... Não, vamos voltar no mutualismo, não vou fazer comparativo. Tá. Mas o mutualismo entende assim, um conjunto de pessoas que têm um objetivo comum, se estabilizam resultados a partir de uma cobertura. Então, veja só, se eu vou fazer mutualismo na área automotiva da proteção veicular, eu pego um conjunto de pessoas que podem ser associados, se a forma jurídica for associação, e cooperados, se a forma jurídica for cooperativa. Eles se reúnem e, ao formarem um bloco, eles se autoprotegem, porque com um número grande de observações, existe uma propriedade chamada Lei de Grandes Números e está 100% atrelada ao mutualismo, ela possibilita que aquele grupo se autoajude sem muita exposição à insolvência. Olha a atuária entrando na probabilidade e olha a atuária entrando no mercado financeiro. Veja só, o mutualismo é nada mais que nada menos pessoas de interesses comuns se reunindo de forma econômica, se autoprotegendo, sem transferência de risco, se autoprotegendo. E no nosso mercado de proteção veicular, por exemplo, eles proporem planos que são serviços entregues aos associados conforme clausulado estabelecido no regulamento. Então, o mutualismo nada mais é do que uma divisão de responsabilidades, onde todos são garantidos e garantidores de um risco comum corrido e que é possível de ser realizado e tem estabilidade econômica com um número grande de observações. Aí eu vou falar um pouco da lei dos grandes números para não fugir do fundamento do mutualismo, que é o seguinte, com um determinado número de observações, você tende a ter resultados se repetindo ao longo do tempo. Então, exemplo, se você jogar uma moeda 10 vezes para cima, você vai ter 10 resultados possíveis. Claro. Né? Então, por mais que seja cara coroa, você vai ter 7 caras, 3 coroas, 2 coroas, 8 caras, 5 caras, 5 coroas. Agora, na hora que você começa a arremessar ela 1000 vezes, esse resultado estabiliza para 500 caras e 500 coroas. 2000 vezes, 1000 caras e 1000 coroas. Isso é o Instituto da Probabilidade, que usa a lei dos grandes números como propriedade para falar assim, por inferência estatística, o resultado futuro tende a ser o mesmo que o passado, se nenhuma catástrofe ou nenhum evento externo ocorra que não tenha essa previsibilidade que teve no período passado. Então, essa lei dos grandes números atrelada ao mutualismo é o que possibilitou as mútuas, as associações ou cooperativas de proteção veicular a se fundarem novamente de uma necessidade
da população em si, da sociedade em si. O seguro, o Instituto do Seguro nasce sempre da necessidade da sociedade em si. Então, o mutualismo é um caminho que renasce, por exemplo, na parte automotiva, nasce às vezes em outras áreas que hoje não existem solução. Ele está atrelado à área da saúde e é regulamentado, ele está atrelado à parte patrimonial de automóvel e passa por um processo de regulamentação. Certo. Ele é realizado em grupos fechados, aí já de uma maneira aceitável, conforme estabelece o Decreto-Lei 73, na atualidade, sobre bens materiais. Então, ele é bastante complexo, e quando eu falo assim, que o mutualismo está redondo na parte da saúde, está regulamentado na parte da saúde, isso é muito importante. Eu estou fundamentando coisas de grupos fechados, porque o cooperativismo na área da saúde, né, a gente tem, todo mundo conhece a Unimed, né, assim, é uma entrega muito importante para a sociedade da saúde preventiva ou imediatista, enfim, da parte geral da saúde já é fundamentado. Já o mutualismo de outra forma, não, mas em grupos fechados, sim. Até a empresa pode fazer a autogestão. Então, o futuro que eu entendo para isso, então, fundamentado o que é o mutualismo, entendido a lei dos grandes números, o quanto eles estão atrelados, vou falar um pouco agora sobre o futuro. A gente passa por um projeto de lei que na parte patrimonial veicular, né, que eles chamam de proteção veicular, tende a ter uma regulação. Certo. Uma regulação mínima para o mutualismo adentrar novamente no Sistema Nacional de Seguros Privados. O que hoje não ocorre. O Sistema Nacional, o mutualismo antecedeu o seguro. Se você pega a legislação brasileira e vai vendo a evolução dela, lá em 1916, com o primeiro Código Civil Brasileiro, você tem no artigo 1466 a 1470 o fundamento legal do mutualismo. Em 1940, você passa a ter um momento híbrido na economia brasileira. O mutualismo e as sociedades anônimas. Em 1966, o mutualismo deixa de existir com o Decreto-Lei 73, onde se cria o Sistema Nacional de Seguros Privados. Então, quando você olha para isso, e nós estamos no ano de 2024, e se pede novamente que o mutualismo entre, né? Se pede por quê? Porque um mercado se formou, 15 bilhões de reais é uma receita estimada que esse mercado gera, empregos, ressarcimentos patrimoniais, estabilidades econômicas dos proprietários de veículo que têm o seu valor ressarcido, ele volta a fazer parte do Sistema Nacional de Seguros Privados para ter uma estabilidade jurídica de funcionamento, que vai exigir requisitos mínimos prudenciais dentro de um ambiente regulatório. Futuro é regulação dentro do Sistema Nacional de Seguros Privados. O que é mutualismo? É um conjunto de pessoas estabilizando o resultado econômico de todos os riscos corridos por cada um deles e garantido por todos nas proteções patrimoniais e outras atividades até. Ele leva como base a lei dos grandes números para que isso se estabilize sem a fundação de reserva. Nessa parte da regulação, que vai ocorrer mais à frente, que a gente espera que esse ano que vem, já tenha a votação do projeto de lei 101 de 2023, esse fundamento de ter o ambiente regulatório e de ter a regulação prudencial das entidades, associações e cooperativas possam fazer com que esses 15 bilhões de receita se tornem ainda muito maior, né, como é nos países desenvolvidos. Então, eu acredito que esse é o fundamento do mutualismo e esse é o futuro do mutualismo no Brasil. Que interessante, porque foi uma coisa então que ela meio que saiu fora e agora houve essa necessidade de retornar, mas você acha que futuramente também pode haver necessidade do mutualismo não existir mais ou também ter essa pausa de repente ou não? Achei muito interessante o que você fez. Olha só essa pergunta que você fez. Vamos pegar de novo. 1916, primeiro Código Civil. 1940, Decreto-Lei 73. Decreto-Lei 2043. Então, vamos só recapitular. 1916, primeiro Código Civil. 1940, Decreto-Lei 2043. De 1940 a 1966, que aí você tem o Decreto-Lei 73, os grupos mutualistas e as sociedades anônimas caminharam juntos, só que com outras necessidades do que a atual na proteção patrimonial veicular. Então, foram 26 anos, né, de 1940 a 1966, em várias áreas de atuação, com poucos resultados econômicos e
tendo cenários de até não cumprimento com as obrigações das sociedades mútuas frente aos seus associados e cooperados. Tá. A ausência de uma regulação prudencial que fizesse com que essas mútuas à época de 40 a 66 tivessem que ter capitais de risco e provisões técnicas, é um entendimento mercadológico de que foi a sua necessária extinção. Tá. Então, em 66, ela é extinta por necessariamente não ter uma boa performance econômica de 1940 a 66. Certo. Agora, ela entrando como está sendo proposto, entendo eu que, de fato, ela não sairia mais pelo volume e expressividade desse mercado. Vamos falar um pouco só de números antes de a gente ir para a próxima? Tá. Pensa o seguinte, o Sistema Nacional de Seguros Privados produziu, no ano de 2023, quase 400 bilhões de reais. Tá. Foi pouco menos de 400 bilhões de reais. Que Ok? coisa, né? Isso, exatamente. Quando você entra na parte patrimonial e entra na carteira de automóvel, esse número chegou a quase 56 bilhões de reais. Tá. 55,8 bilhões foi o faturamento de todas as companhias de seguro. Sendo que o grosso está em 9 companhias. Porto, Bradesco, Liberty, Mafra, Zurich, HDI, TOC, e aí vai-se embora. Tá. Quando você pega o mutualismo, andando sem uma regulação, vários desafios em processos de ações civis públicas, processos crimes, inquérito, chegou-se a 15 bilhões em 20 anos de existência. Tá. Então, se você pegar esse cenário no ambiente regulado e com regulação prudencial, aí sim a gente acredita que esse número vai chegar a 45, 60, Vai crescer. e até mesmo passar os 55,8 Olha. bilhões do ano passado do mercado regulado. Então, olhando para esse cenário, olhando para essa perspectiva, eu acredito que uma vez entrando, como você perguntou, jamais ele saía devido à importância econômica, né? Olha um outro número interessante. Nós somos, vai variando, né? 8ª, 9ª economia mundial. Ao longo dos anos isso vai variando. A gente não chegou a rampar, já chegamos até a ser até assista, né? Uhum. Na parte securitária, mesmo os com 400 bilhões, lembrando que são 3 grandes atividades, né, que fazem estudos, são as seguradoras, as entidades abertas de previdência complementar e as sociedades de capitalização que representam todo esse montante, esses quase 400 bilhões. Nós somos a 17ª, a 18ª, a 19ª, vai oscilando ali economia do mundo nessa atividade. Então, nós estamos muito aquém do que a gente pode estar quando eu olho a economia como um todo. Nós somos o berço do agronegócio, nós somos expressivo em algumas outras áreas, mas nós podemos ser muito mais seguros. Para ser muito mais seguro, nossa cabeça tem que abrir em relação a isso. Tá. E, de fato, acredito eu que a regulação dentro dos preâmbulos, né, que estão sendo estabelecidos, ela vai possibilitar que o mercado seja mais forte, pujante e tenha a sua vitalidade para o resto dos tempos aí futuros. Legal. Então, ele vai se solidificando cada vez mais, né? E, obviamente, crescendo e melhorando. Então, a chance disso, como é que se diz assim, ir para frente cada vez maior é grande. Sim, né? É a minha opinião. Interessante, muito legal. Agora, pensando assim nesse conceito de seguro empresarial, seguro mutualista, qual que é a diferença entre esses dois conceitos? Vamos pegar aquela sua primeira pergunta, que foi muito assertiva, do que é o mutualismo, do que se espera para o mutualismo e do que é o seguro, né? Então, o que é o mutualismo e o que é o seguro? No mutualismo é aquilo que a gente falou, né? Assim, o seguro mútuo, a proteção patrimonial, o socorro mútuo, vamos falar, tudo está dentro do mutualismo. Ele tem como objetivo que todos os participantes desses grupos sejam garantidos e garantidores. Tá. Se você está fazendo parte de uma sociedade mútua, seja ela associação ou cooperativa, você está naquele grupo, você está numa jornada de ser garantido e garantidor. Uhum. Não tem transferência de risco. As despesas vão ser rateadas. No modelo atual, não tem regulação prudencial. Esse é o desafio. Mas o foco do nosso ponto todos são garantidos e garantidores sem a transferência de risco. Quando eu vou para um seguro empresarial, aí o cenário é diferente. O ambiente já é regulado, exige um capital prudencial, né? Ou seja, exige uma regulação prudencial, onde você tem provisões técnicas e capital de risco, desde o nascimento da sociedade seguradora, e você, enquanto empresário segurador, você recebe uma transferência de risco pela assunção do risco a qual você está, e você cobra um prêmio
pelo qual a assunção do risco que você está assumindo. Então, Certo. vamos de novo. Enquanto você, empresário, proprietário da seguradora, você recebe uma transferência de risco e cobra um prêmio, que é um valor de recebimento, Tá. para fazer a assunção desse risco. E você é responsável caso o dano não esperado, ou o evento danoso ocorra, de ressarcir conforme condições gerais. Então, aqui há uma atividade mercantilista onde eu transfiro o risco como uma aposta, Certo. e ao fazer isso, eu cobro um preço, né, um prêmio de seguro, Sim. e vou liquidar conforme está a condição geral, e aqui não. Aqui não há transferência. Aqui nós estamos todos mundo juntos, né? No linguajar comum, estamos todos juntos para estabilizar eventos danosos de alguns, sendo que todos nós estamos expostos. Então, todos estão expostos, alguns verificam e todos garantem. Aqui não. Você transfere. E se aconteceu ou não, individualmente você tem que receber. E alguém é responsável por pagar, e esse alguém que é responsável por pagar é extremamente fiscalizado. Hoje, pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, autarquia vinculada ao governo federal. Certo, interessante. Então, basicamente, essa é a diferença entre os dois, né? Agora, em relação aos contratos de seguros e as suas cláusulas, né? Como é que fica o termo de adesão após a participação das associações e cooperativas no mercado de seguros? Como é que funciona essas cláusulas aí? É muito interessante, Bruno, esse levantamento, porque... E é importante, né, falar sobre demais. elas, porque, enfim, as cláusulas estão ali, são diversas. Exato. E nem sempre a gente presta atenção em todas. Exato. Mas é interessante entender como é que elas funcionam, né? Fundamental. Nessa questão aí. Fundamental. Explica, né, assim, contribui de qual forma, né? Quando você pega o direito do seguro, você tem um lado magnífico da construção das condições gerais, da relação de consumo, aí se envolve o Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, a estruturação do produto de uma maneira Bastante coisa envolvida, padronizada, exato. Você tem uma autarquia já pensando no produto padronizado para você. Você pode até fazer diferente, mas você já tem um processo padrão garantindo com que a relação comercial vai ser realizada da melhor forma possível. Quando você vai para o mutualismo, nessa parte específica, você tem liberdade de criar produtos, né? Então, eles não são padronizados. O termo de adesão, ele é um documento auxiliar que, junto com a proposta de filiação, garantem ao pertenço associado ao cooperado a participação desse grupo, que eu vou chamar de sociedade mútua, para ter a cobertura da colisão, incêndio, roubo, furto, que a proteção veicular gera. Então, o termo de adesão, primeiro você assina uma proposta de filiação, certo. Aí depois você se filia e você tem um termo de adesão à proteção veicular. Atrelado ao termo da proteção veicular, você tem um regulamento da proteção veicular. Pode chamar de auxílio mútuo, de socorro mútuo. Eu só estou usando a proteção veicular para as pessoas que nos assistem poder entender e focar só numa nomenclatura. E aí, esse termo de adesão, ele possivelmente virará a apólice de seguro e que seja chamado de seguro mutualista. É o instrumento jurídico que talvez a SUSEP pode até manter o termo de adesão como nome. Sim. Mas eu acredito que, por fazer parte do Sistema Nacional de Seguros Privados e a apólice é um nome bem comum, que é o contrato de seguro, né, vamos dizer assim, ela tem os seus direitos e obrigações, as suas coberturas somadas às condições gerais. Então, vamos lá no seguro, eu tenho a apólice, as condições gerais. Na sociedade mútua, eu tenho um termo de adesão e regulamento. O termo de adesão ele tem pontos específicos que o associado cooperado tem que observar de uma forma mais específica ali, de alguns pontos, né? Não todos como regulamento, e a apólice da mesma forma. Então, eu acredito que, fazendo essa parábola, esse termo de adesão tende a virar essa apólice. Pode até a SUSEP criar uma circular ou nomenclaturas específicas para assumir as associações dessa forma, assumir a administradora, mas como a administradora ela vai ter uma característica de sociedade anônima, eu levo o meu entendimento a dizer o seguinte: o termo de adesão deve se transformar na apólice, o regulamento deve se transformar em condições gerais padronizadas. O rateio que esse termo de adesão faz menção, ele deve continuar nas condições gerais futuras, na minha opinião, porque o rateio não sai de cena, mas o termo deve dar espaço à apólice para padronizar, né, as duas modalidades. Então, esses padrões são seguidos e uma coisa está atrelada à outra. Isso. Né? É uma coisa que está conectada com a outra para a gente ter esse resultado final depois, né?
Isso. Interessante. Agora, sobre o projeto de lei 101/2023, queria que você falasse um pouquinho sobre ele, né? E quais as vantagens e desvantagens para as grandes, médias e pequenas associações. Primeiro de tudo, você sabe me dizer o que é esse 101/2023 e como é que a gente pensa nas vantagens e desvantagens dele? Explica para a gente aqui. Então, vamos lá. O projeto de lei 101 de 2023 foi pelo Poder Executivo protocolado em abril de 2023. Certo, é bem novo, né? Bem recente, novo, acabou de fazer o quê? Um ano. Muito e recente. começou o seu trâmite e rapidamente, no mês de junho, teve uma apensação ao 519, ao PLC 519. Então, eu vou, para falar melhor do 101, fazer um histórico das tentativas de regulamentação desse mercado. Certo. Então, antes de chegar no 101, vamos lá em 2015. Um projeto de lei 3139, de autoria do deputado Vinícius Carvalho, então deputado federal à época, tinha como objetivo acabar com as associações de proteção veicular, que era o grosso do mercado. Ainda tinham cooperativas. Em 2015, de 2015 a 2018, ele tramitou. Audiências públicas foram realizadas em Brasília e chegou-se o relator à conclusão de que não podia acabar com as associações de proteção veicular. Né? A consultoria da Câmara Federal e outros participantes mostraram, as federações fazendo um trabalho extraordinário, que a população, a sociedade precisava disso. Né? Em 2018 sai a relatoria de Vinícius Carvalho, e aí agora já no projeto de lei complementar 519 de 2018, PLC 519. Então, falando que equiparava-se a atividade das associações às seguradoras, ao seguro, ok? Esse projeto ficou à deriva até que quando foi em 2023, o Poder Executivo entra, né? Nós estávamos já no novo governo, Sim. o Lula vota em 2023 e ele tende a buscar a regulamentação disso. Então, entra o projeto 101 de 2023 e nos seus primeiros trâmites ele apensa o 519. Então, por isso o 519, lá de 2015. E aí, lá de 2018, na realidade. E aí, o que acontece dentro desse contexto? Você tem diversas reuniões com o deputado Vinícius Carvalho, que pegou a relatoria de novo. Sim. E aí, nessa linha, as federações, mais uma vez, brigaram pelas associações. Então, qual é o cenário atual? Aguarda-se a apresentação do parecer substitutivo desse projeto, já dentro dele tendo as associações e as cooperativas, para que nesse contexto, busque a regulação. Mas como é que ficam os casos das associações? Sendo que em 2018 buscava equiparar, se não deu certo, e agora em 2024. Sim. A SUSEP, aquilo que a gente falou lá nas nossas primeiras rodadas, a associação está ligada ao mutualismo, a cooperativa está ligada ao mutualismo. O mutualismo, lá atrás, de 1940 a 66, demonstrou que, sem regulação prudencial, está exposto à insolvência. Então, a SUSEP fez o seguinte, junto com as federações, né, uma renomada advogada no mercado, fez um trabalho extraordinário. Aconteceu que o processo da SUSEP aceitar a associação no mercado tivesse atrelado a uma administradora. Essa administradora seria a garantidora da associação. E essa administradora daria cobertura de capital de risco em excesso às provisões técnicas das associações. Então, pode sim a administradora fazer gestão, solvência, garantir solvência de associações. A associação vai precisar de autorização para operar? Não, a associação não vai precisar de autorização para operar. A administradora vai precisar de autorização para operar? Sim. Autorização prévia, como ocorre com uma seguradora, uma sociedade de capitalização, uma entidade aberta de previdência complementar. Então, essa administradora, ela vai fazer um papel quase de uma seguradora ali, garantindo uma apólice para uma associação. Quando as pessoas conhecem, as pessoas que estão no mercado conhecem disso, sabem disso, então a gente consegue entregar de uma maneira simples essa leitura. Já as cooperativas, que hoje já podem operar em 3 ramos, então você pega as cooperativas de seguro, conforme artigo 24 do Decreto-Lei 73, você verifica que na área agrícola, saúde e acidente do trabalho, elas já podem operar. Elas só iam
buscar novos ramos, que seriam o automóvel, o tablet, o celular, patinete, que o governo enxergou isso como oportuno. E, nesse sentido, as cooperativas, elas participantes, vamos só pegar um ponto importante aqui, quando você pega o texto inicial do projeto de lei 101, era só as cooperativas que fariam parte. Eles iam eliminar novamente as associações. Mas eles esqueceram, eu acho que não foi proposital. Lá em 2015, o 3139 fala assim, vão acabar com as associações no texto inicial. Né? E em 2023, o 101 fala assim, vamos regulamentar as cooperativas. Né? Ele não fala de acabar com as associações, mas só que o movimento das federações foi extraordinário e deu certo. Então, as associações, junto com as administradoras, vão poder fazer mutualismo. E as cooperativas, como o texto inicial e como sempre se esperou, vão atuar em outros ramos, já com a regulamentação hoje esperada. Né? O que eu trago de diferente de vantagens e desvantagens em relação a uma dessas? Na verdade, assim, isso é muito amplo. Eu acho que isso caberia um podcast só sobre isso. Vamos falar sobre associações mais administradoras, vamos falar sobre cooperativa. Não vamos esquecer do sandbox, nem de uma sociedade do segmento S4 da SUSEP. Porque essas 4, elas estão muito próximas ali. Sabe? É a primeira fase de entrada no mercado de seguros. Por mais que você tenha uma associação gigantesca, uma cooperativa gigantesca, aí sim a gente vai pensando de forma diferente, mas elas teriam âmbitos de regulação prudencial bem parecido, na minha opinião. Né? Sim. Apesar de mais exigências de capital para as maiores, mas o mecanismo de mensurar, de apurar, ele não seria tão complexo assim. Então, dentro desse contexto, as associações, mais as administradoras e as cooperativas passam agora a poder participar, e claro, tudo isso depois da apresentação do parecer substitutivo para a votação. Né? Vinícius Carvalho parece que já tem pronto, está a ponto de apresentar, está todo mundo ansioso aqui, que nos assistem para essa regulação vir. Ele apresentando daquela forma, as associações e as cooperativas, as administradoras, junto com as associações e cooperativas, poderão entrar no Sistema Nacional de Seguros Privados. Veja que a associação não entra. Quem entra no Sistema Nacional de Seguros Privados é a administradora da associação, com autorização prévia. A cooperativa com autorização prévia. A associação não tem relação com a aprovação, porque ela continua com base na Constituição Federal e aquela coisa toda. Então, pequenas, médias e grandes associações e cooperativas foi a fase final da sua pergunta. As pequenas, eu entendo o seguinte, de imediato, é importante vocês fazerem a leitura. Se você tem cobertura, ativo garantidor das provisões de sinistro, no caso pensando em seguro, né, assim já no mercado, que seria ativo garantidor para as provisões dos eventos, né, danosos, que são sinistros no mercado de seguros. Então você tem que calcular PSL, IBNR, eventualmente uma PPNG, vamos saber se vai estar livre da composição da PPNG. O Sandbox, por exemplo, pede que as sociedades seguradoras façam uma PPNG em 50% do prêmio emitido. Será que a SUSEP vai liberar as associações por ser vigência mensal de ter PPNG? Por ser rateio, acredito que sim, faz sentido. Mas tem que mensurar, tem que fazer, né, um cross-check ali por prudência de preparação. Né? E também ver o seu capital de risco. Qual é o meu capital de risco? Tudo indica que vai ser o capital de risco operacional. Particularmente, entendo eu que é um volume econômico muito pequeno. E quando eu olho, por exemplo, o Sandbox, que seria próximo, né, dessas formas que estão se propondo nas associações mais administradoras e as cooperativas, acredito eu que o capital de subscrição, de risco de subscrição, vai ser fundamental. O capital de risco de subscrição, ele é a base ali para consolidar um montante econômico que você precisa em excesso das provisões técnicas, né? Mas isso é só uma opinião técnica, isso aí vai se discutir lá, enfim. Precisamos do parecer. Cadê o parecer? Né? Como é que vai ficar? Porque com ele a gente tem a certeza, mas o que a gente já consegue fazer, sendo uma associação pequena, média ou grande? Calcular as provisões técnicas. Fazer um exercício dos capitais, mesmo não tendo a certeza de qual são, e já olhar para isso e falar assim, eu consigo ou não consigo? Entendi. Ter uma visão, né? Ser um pouco visionário no sentido de já imaginar o que pode ser independente. Isso são as regras básicas, digamos assim, né? São as medidas básicas. Perfeito, Bruno. É aquilo que não tem como fugir. ambiente regulatório e regulação prudencial. Sim. O que é regulação prudencial? É você ter provisões garantidoras da operação e capital de risco. Uhum. E o que é ambiente regulatório? Do capital de risco, você ter lastro para poder, de fato, fazer
o pedido de autorização da administradora para operar e sim o depósito na CETIP, né, que é o Centro de Custódia da SUSEP, uma conta num banco custodiante vinculado à SUSEP que possa ser elegível, né? Ou seja, a minha administradora precisa de 5 milhões, eu tenho 10, né? E lastreado. E aí, então, eu posso fazer esse aporte de 5 milhões e continuar o processo de autorização da minha reguladora, né? E assim sucessivamente para os vários portos. Às vezes precisa de 500, 1.000, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Estou colocando cenários hipotéticos diversos para que possa se fazer a leitura, né, do quadro e, obviamente, depois do parecer, saber qual vai ser o capital de risco. Com exatidão. Isso. Mas o ambiente regulatório é ter o lastro. E a regulação prudencial é, de fato, pensando nas provisões técnicas, que são os ativos garantidores da operação, mais o capital. É aquele que vem em excesso, ou seja, quando as provisões já não suportam mais, eu tenho capital para honrar os compromissos. Entendeu? Que legal. Então é toda uma preparação aí, né? Tem que ter todo esse cuidado do antes, do durante, pensar no futuro também, né? Para ter essa visão interessante para, enfim, evitar problemas futuros também e tal. Eu acho que tudo que a gente faz com uma atenção, que a gente consegue ter esse cuidado, a gente tem uma excelência melhor nos resultados, né? E evita problemas futuros. Agora, eu queria entender qual é a diferença entre associações administradoras e cooperativas. Legal. Então, a associação, ela tem que estar atrelada a uma administradora, conforme se desenhou, para ter a participação no Sistema Nacional de Seguros Privados. A associação não vai nem precisar pedir autorização para o SUSEP, porque não tem como, se não equiparar a seguro, como foi lá em 2018, né, no PLC 519, não faz sentido a SUSEP ter uma autorização prévia. Então, a associação funciona e a administradora tem sim que pedir autorização prévia. Essa aqui não tem como fugir. Isso aí, essa é a realidade, né? Então, elas são irmãs que andam de mão dada. A administradora é a garantidora da associação. A administradora vai à SUSEP, pede autorização prévia e fala que vai administrar aquela associação. Possivelmente, nesse momento, alguns estudos financeiros, atuariais, de risco vão ser necessários para saber se a capacidade econômica da administradora vai fazer frente à exigência que a associação tem. Já a cooperativa é uma forma independente de operar, que vai valer bastante para as pequenas operações. Acho que as pequenas operações, como cooperativa, elas vão conseguir de uma forma talvez mais simples e fácil a sua autorização, porque não se sabe ainda qual é o capital que a administradora vai ter necessidade sem o parecer definido. Se for um montante bastante considerável, as associações ali de 1.000, 2.000, 3.000 itens, o grosso está até 5.000 itens, 85% do mercado tem até 5.000 itens. Essas associações, de fato, elas teriam dificuldade, talvez, se o capital de risco na administradora for alto, de honrar esse capital para pedir autorização da administradora e vincular a sua associação. Agora, fazendo como cooperativa, o modelo cooperativista, eu acredito que também a SUSEP vai ser, talvez, branda na composição do capital dessa cooperativa a ser formada no pedido de autorização, porque os cooperados eles são todos garantidos e garantidores, então você conseguiria ratear um capital necessário de uma forma mais rápida ali, é uma alternativa mais adequada em termos de associação, às vezes, não conseguir na administradora ter autorização por não ter aquele capital. Certo. Porque o administrador tem que ter recursos próprios para pedir autorização. Não pode ser recurso da associação. A associação vai ter as provisões, que já é muito dinheiro. PSL, BNR, vai ser volumes expressivos. E vai estar na associação. O capital de risco, que a gente não sabe se vai ser exatamente o que vai estar escrito no final da aprovação, se for o operacional, ele é baixinho. Aí é ótimo, aí ficou maravilhoso. Mas se for operacional mais subscrição, que parece fazer sentido, aí esse número é maior. Então, as associações menores teriam dificuldade de ter aquela cobertura, acredito eu. Aqueles dirigentes que têm esse capital econômico, ótimo. Se ele quer a associação administradora, ele vai lá e faz. Se ele não consegue, ele tem na cooperativa uma alternativa para seguir sozinho. Ou ele poderia também pegar a associação dele e vincular uma administradora que já estaria aprovado, né? E etc., fazer a operação funcionar. Mais tranquilo. Mas a distinção que você pergunta é essa.
A associação ela está atrelada a uma administradora que tem uma autorização prévia. Tá. A cooperativa, por sua vez, vai de forma independente e ambas operam dentro do Sistema Nacional de Seguros Privados. Para quem escuta o podcast e quer entender um pouco mais sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, a gente sugere ler o Decreto-Lei 73, de 1966, Tá. e entender os seus agentes, né? Conselho Nacional de Seguros Privados, SUSEP, seguradores, resseguradores e corretores de seguro, e agora as entidades mutualistas, vamos falar assim. E talvez, então, a SUSEP faça, o sistema fique Conselho Nacional de Seguros Privados, SUSEP, sociedades autorizadas, seja ela cooperativa, seguradora ou mutualista, no caso da associação, da administradora, corretores e resseguradores. Então, esse é o Sistema Nacional de Seguros Privados, ao qual essas distintas formas jurídicas tendem a voltar a participar. Né? Legal. E agora, pensando lá de novo no projeto da Lei 101/2023, né, que nós falamos agora, eu queria entender qual é a função da administradora nesse projeto. Como é que funciona isso? Tá. Ela vai ter que pedir autorização prévia para a SUSEP para garantir a operação da associação. Certo. Porque a associação, dentro de uma regulação da SUSEP, não estava ficando um pouco, acredito eu, né, assim, é a minha opinião técnica aqui, como é que você vai pegar uma associação sem equiparar seguro e regulamentar? Não teria jeito. Então, você cria uma figura que garante, que seja um fiador, vamos colocar no senso comum, na forma comum, ela vai ser a fiadora, a garantidora da solvência da associação. Tá. Então, se a associação for mal gerida e as provisões técnicas não fazerem cobertura aos eventos danosos e a sua gestão como um todo, essa administradora vem e paga a conta. Com o seu capital de risco, toda a sua jornada, fazendo com que o compromisso de ressarcir o associado, né, de indenizar o associado, ele de fato seja cumprido. Certo. Essa é a jornada entre a administradora e a associação. Legal. E quais são as atribuições do Conselho Nacional de Seguros Privados? O Conselho Nacional de Seguros Privados ele vem como um chefe. Né? Quando você lê o Decreto-Lei 73, logo no começo lá você vai verificar que fica instituído o Conselho Nacional de Seguros Privados lá em 66. Então, vamos voltar naquela linha do tempo, só para a gente falar do Conselho pensando num horizonte. Né? Em 1916, a gente tem a formalização do mutualismo. Em 1940, ele fica híbrido, mutualismo e sociedade anônima. Em 1966, o mutualismo sai e fica só sociedade anônima, mercantilista, empresarial. Ali é criado o Conselho Nacional de Seguros Privados e a SUSEP. Esses agentes, eles são, como é que eu falo assim, aqueles que coordenam, fiscalizam o mercado. Dentro do Conselho Nacional de Seguros Privados, 5 entidades são representadas. A SUSEP está lá dentro, o Ministério da Fazenda está lá dentro, o Ministério da Previdência está lá dentro. A gente tem mais 2 ministérios, eu não estou me recordando de cabeça aqui agora, mas é o da parte jurídica. Mas você que está assistindo o podcast, pode fazer o seguinte, você pode pegar o Decreto-Lei 73 e dar um Ctrl F se você estiver na internet e fazer essa pesquisa. CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados. Você vai ver que lá ele fica instituído e 5 institutos fazem parte. É a SUSEP, é o Ministério da Economia, que agora é o Ministério da Fazenda, de novo, da Previdência e esses 2 que eu não estou me recordando aqui agora. Então, ele é o chefe da SUSEP que dita as resoluções do mercado. A SUSEP dita as circulares, ok? Então, na resolução, por exemplo, eu quero constituir uma seguradora. Tem uma resolução que fala sobre isso? Tem a resolução 432, a resolução 422. Então, ela dá para você a orientação. E lá ela fala de alguns pontos específicos, por exemplo, das provisões. Aí eu tenho uma circular da SUSEP que trata mais a fundo daquilo que é falado nas resoluções. Então, eles são pares de mercado, sendo que a SUSEP faz parte do Conselho Nacional de Seguros Privados, né, junto a esses outros agentes, para normatizar, para dar as diretrizes que o mercado precisa para aí sim fazer um ambiente regulatório prudencial. Né? Tá, legal. E aí, né, pensando na SUSEP, que a gente está falando bastante dela, eu queria entender também qual é a visão que a SUSEP tem em relação ao projeto de lei. Como que ela vê, como que é esse ponto de vista em relação a esse projeto de lei? Então, entende-se que as reuniões que foram apresentadas,
o evento que ocorreu publicamente, onde o Ottaviani, o atual superintendente da SUSEP, participou e falou assim, o parlamento, ele estava na mesa dele falando assim, o parlamento me pede para regulamentar. Já a AGU fala assim, segue na íntegra o que está acontecendo, né? Vamos colocar ação civil pública nessa turma. Então, nesse contexto, assim, ele entendeu que na figura de superintendente, lembrando que esse cargo aí, por um tempo que ele passa, né, ele falando em nome da autarquia, ele disse que a visão era regulamentar. Nós somos a 18ª economia e precisamos melhorar isso aí. Então, ele entendeu que a visão era regulamentar e que a coisa acontecesse de uma forma, de fato, mais, vamos dizer assim, direcionada para uma prudencial, acontecesse para fortalecer a economia. Então, pegando esses ganchos, né, dele participando das reuniões junto ao deputado Vinícius Carvalho, dele participando desse evento aberto ao mercado, a SUSEP estava aberta a poder receber ali, de fato, não vou falar de braços abertos, porque eu vou dizer assim, vai ser um desafio gigante. Se você botar 3 mil entidades lá dentro, como se espera ter hoje no mercado, e administrar e fiscalizar, o desafio vai ser gigantesco. Apesar de ouvirem as auditorias, que ajudam muito, você vai fazer toda aquela parte de cadastro. A administradora ir lá, pedir autorização, mostrar laço de capital. Todo um processo, né, para isso. Abre a conta, até que você chegue na homologação final e está assim autorizado. Imagina 3 mil. Vai ser um trabalho gigantesco aqui. Mas ela está aberta, né? Assim, eu tomando como base essas falas dele, a minha leitura, assim, ela está aberta, ela não fechou. Sim. 15 bilhões nos aproximaria mais ainda dos 14 bilhões no mercado como um todo, né? Talvez chegaríamos a 14 bilhões. Né? Sim. E quais são as associações e cooperativas que farão parte do Sistema Nacional, Conselho Nacional e SUSEP? Todas as associações não, né? Porque a associação ela vai estar ligada a uma administradora. Tá. A administradora que vai ter a autorização. A associação vai ser uma figura, ela vai estar dentro, mas sem autorização prévia. Né? Todas as associações atuais que tiverem administradoras podem pedir autorização prévia. Se ele vai conseguir autorizar a administradora ou não, vai depender de caso a caso. Já é outra história. As cooperativas da mesma forma. Vai pedir autorização. Se vai estar apto ou não é caso a caso. Né? Então, todas aquelas que hoje operam, as associações que eu sou administradora vão pedir, as cooperativas vão pedir. Estarão todas aptas a participar, mas não necessariamente passarão pelo crivo e conseguirão. Tomara que o máximo possível. A gente está aqui para ajudar, estamos elencando bastante conteúdo nessa linha, disponibilizando aberto nas nossas redes sociais. Para você que está no HopPod da Save e quer saber mais da gente está no @BrasilAtorial no Instagram. Para ser bem positivo esse processo transitório. Para nós, é interessante que tenha o maior número possível de entidades aprovadas para fazer frente ao exercício que elas fazem hoje, porque a sociedade brasileira precisa. Sim. As pessoas que têm dificuldade ao acesso seguro, as pessoas que até querem esse mecanismo que é feito no mutualismo. E a gente acredita que essa aprovação vai acontecer massivamente, mas que é desafiadora. É desafiadora. Se você vai receber 3 mil novos... Hoje você não tem 150 seguradoras, 140 resseguradores, não tem 50 entidades abertas de previdência complementar, não tem 50 sociedades de capitalização. Então, assim, você não tem tantos entes que geram trabalho, que gera trabalho e carga de trabalho que a SUSEP tem hoje, né? Assim, com as seguradoras, sociedade de capitalização, entidade aberta de previdência complementar e resseguradores. Aí você vem e traz mais 3 mil. Então, assim, todas estão aptas, mas esse é um processo desafiador. É bem desafiador, é muito número, né? Muita coisa. E como que funciona o conceito de capital de risco? O capital de risco, assim, ele funciona assim, ó. Quando você vai montar uma sociedade seguradora, você tem que ter o capital mínimo requerido. O capital mínimo requerido é o maior valor entre o capital base e o capital de risco. O capital base é uma tabela prévia de valores que a SUSEP tem, onde ele é formado por uma parcela fixa de 1.200.000 e uma parcela variável conforme a região de atuação. E segmentação. Segmento 1, 2, 3, 4 para as várias regiões da SUSEP. São 9 regiões da SUSEP.
Tá. Então, quando você pega esse contexto e entra na sua operação, você vai medir o capital base e comparar ele com o capital de risco. E 4 são as modalidades de capital de risco. Tá. Subscrição, crédito, mercado e operacional. Tá. Esse capital de risco, enquanto ele for menor que o capital base, você vai ter aportado o capital base. Quando o capital de risco superar o capital base, você vai ter o capital de risco. Tá. Esse capital de risco ele estaria na administradora, na associação e na cooperativa diretamente. Esse capital de risco, necessariamente, a gente não sabe se vai ser de subscrição e operacional. Ah, tá. Por quê? Porque o de operacional ele é muito pequeno e salvaria todas as operações, acredito eu, independente do porte. Certo. Mas, por exemplo, se você pega uma operação com faturamento, vamos botar assim, de 10 milhões mensais, 120 milhões por ano, e você faz a mensuração do seu capital de risco operacional, ele não chega a R$1 milhão. Nossa. Aí você compara isso com um sandbox, que é uma sociedade seguradora em fase experimental durante 3 anos e que quando você mensura o seu capital de risco, ele é praticamente igual ao do mais 4, que tem essas 4 parcelas: mercado, crédito, operacional e subscrição. Então, o desafio maior vai estar ali. Porque além do capital de risco e das provisões, a gente tem que achar um terceiro fator aí que ninguém ainda falou, que é o limite de retenção. Tá. Até quantos R$1.000 a associação vai poder fazer o seguro ou a proteção. Certo. Como é que vai chamar lá na frente? Seguro mutualista, seguro mútuo ou proteção veicular, enfim, eles vão dar um nome lá. E quando derem esse nome, até quanto eu posso fazer a proteção ou o seguro disso? Certo. Sendo que, se meu capital for de risco operacional, o valor é muito baixo e esse cara será muito pequeno, e ele quer a base para garantir a operação, né? Então, tem um desafio ali. Então, é isso que eu quero ver no parecer. Legal. Eu estou fazendo para os clientes da gente uma jornada onde você ter a mensuração do capital de subscrição e do capital operacional para ter um norte daquele número é um bom exercício, mas não há a possibilidade de ter certeza antes da aprovação e da apresentação. Estou aqui com parecer, né? Entendi. Não há possibilidade. E a minha contribuição para o mercado é o seguinte: o capital de risco, se ele for operacional, como se espera, ele vai ser muito baixo em todas as associações se salvam, mas ao mesmo tempo, como é que fica o limite de retenção? Até quantos mil a associação vai poder fazer a proteção? Então, nós temos um desafio grande ali. E na cooperativa vai ser a mesma coisa, né? Mas a gente precisa saber como é que a sociedade vai fazer em relação a essa mensuração. Vai aproximar do sandbox? Então, igual a do mais 4. Tá. Né? Esses 3, 2, 1. Mesma coisa a mensuração. Ele não fica muito distante. Se você calcula o do sandbox e essas 4 parcelas e soma, num cenário hipotético de 10 mil itens, numa seguradora, do sandbox, etc., e apura os dois, eles vão ser a mesma coisa. Bem próximos até. Então, a gente contribui assim. Gente, se for risco operacional, resolve de um lado. Que todos vocês acredito que vão ter condição de fazer a administradora ter aprovação, porque não se exigirá tanto. Mas se for de operacional, você vai ter um outro desafio. Até quantos mil você vai proteger de veículo? Ou a SUSEP ela entra num conceito prudencial novo para essa atividade específica em relação ao limite de retenção, ou de fato o capital de risco ele vai ser um pouco maior. E aí eu volto naquela ideia que talvez o cooperativismo para as menores associações vai ser uma maneira mais fácil de apresentar um plano de recuperação, um plano de composição desse capital de risco frente a esses cooperados. Entendi. Bom, é muita coisa, é muita informação. Muita informação. E muita informação importante também, né? E é muito interessante a gente tentar conectar todas essas informações, não deixando de lado, né, nenhum detalhe. Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre o curso da Brasil Atuarial, né? Que é uma visão para associações e cooperativas. O que é esse curso? Como que é? Quem vai conduzir? Você mesmo que vai conduzir o curso? Fala um pouquinho para a gente
desse projeto aí? Bruno, eu agradeço a oportunidade de poder falar dele dentro do podcast. A gente preocupado com essa jornada, porque atuamos muito forte nesse segmento, estamos em outros, mas atuamos muito forte nesse segmento. A gente quer ajudar o maior número de pessoas a se informar. Claro. Então fizemos todo o arcabouço de conhecimento que a gente tem, voltado à nossa leitura desse quadro do mercado, um curso dinâmico, rápido, que vai haver modalidades online e presencial para discutir tudo isso. Agora você, enquanto executivo de uma administradora, enquanto executivo de uma cooperativa, o que você tem que observar, o que você tem que buscar para que, na regulamentação acontecendo, os próximos passos a serem dados, estando bem preparados, vai ser mais possível de ser cumpridos. Quando você fez uma das perguntas foi: quais associações, administradores, cooperativas estão elegíveis? Como é que funciona isso? Todas estão elegíveis. Aquelas que se prepararem melhor, aquelas que buscarem o conhecimento, começarem a mensurar as provisões técnicas, fazer as provisões. Tem mais chance. Tem mais chance. Claro. Tem mais chance. E o curso vai com essa ideia. Fala assim, gente, observem o que é o mercado de seguros. Então, esse curso ele vem com o intuito de fazer essa preparação. Isso. De fazer com que as pessoas tenham uma visão, que tenham um ponto de vista diferente e até mesmo conhecimentos que vão agregar e fazer com que a pessoa tenha, abrir o olho para algumas coisas e entender alguns detalhes para agregar mais, né? É isso. Então, é meio que um treinamento, né? É um treinamento. É um treinamento aberto, um aulão aberto, legal, acessível, porque quanto mais... A gente tem um dilema aqui, né? Quanto mais você se informa, melhor você decide. Aquilo que a gente está falando, a gente tem propriedade para falar, talvez não de uma forma didática, num curso online, mas a gente vai propor ele presencial para difundir mesmo. Bora difundir, bora falar para as pessoas o que é, mas a gente está fazendo um pré-lançamento porque estamos ansiosos com a apresentação do parecer para 2 fases, que é necessariamente o capital de risco e o limite de retenção. Como é que vai ficar o capital de risco e o limite de retenção? Entendi. Esses 2 pares numa regulação prudencial, eles necessariamente são necessários, né? Eles necessariamente são necessários até redundante. Eles não têm como fugir. Eles não têm como fugir. Sim. Como é que vai ser o capital de risco? Quais eles são os atrelados. Eles são atrelados, estão errados, assim, né? Subscrição e operacional, eu acho que faz mais sentido. Sim. Se for o limite de retenção está resolvido. Não é só operacional. E aí, como é que fica o limite de retenção? Senão não vai ter cobertura de capital suficiente para honrar, né, o desenho todo do processo de regulação, de regulação prudencial. Então, o curso vem com essa ideia, o curso vem com essa possibilidade de forma simples, didática, sem juridiquês, sem forma mais objetiva. Né? Objetivo, um legal, linguajar simples, para todo mundo ter acesso. Todo mundo continuar com a sua atividade, continuar protegendo veículos, compartilhando ali de manutenção econômica de famílias que têm eventos danosos, de perda total, de roubo, de furto. Então, o curso tem esse objetivo, extremamente acessível economicamente, extremamente acessível culturalmente, de compreensão. Então, nós lançamos fizemos um pré-lançamento, e agora, ainda no final desse mês, a gente já lança e publica ele de forma online, e no decorrer do mês que vem, em junho, presenciais. Legal. E como é que o pessoal tem informação? Onde é que a gente encontra informações sobre esse curso? Quem quiser fazer, participar, enfim, onde que a gente acha isso? Tem alguma rede social, um site? Isso. Deixa aqui pra gente. A gente quer saber. Legal. Então, no Instagram da Brasil Atuarial, @BrasilAtuarial, a gente tem uma LP da pré-venda, do pré-lançamento, ok? Do curso. No site da Brasil Atuarial, você também tem essa mesma LP. E na Hotmart, você vai poder buscar esse curso para poder fazer a participação, caso faça sentido, ou conhecer por curiosidade mesmo, caso não entenda que seja o momento de participar. Claro. Mas, o que nós trouxemos foi isso, um curso amplamente fácil compreensão e amplamente acessível para todo mundo. E essa é uma primeira versão desse primeira curso. Versão. Né? Então, a ideia é entender como é que vai funcionar, de que forma que isso vai chegar até as pessoas, obviamente aprimorar com o tempo, né? E de repente ter outras versões futuras, como você falou. Talvez a pessoa não esteja preparada no momento para fazer o curso agora, mas futuramente
de repente tem uma visão ali mais ou menos do que é, como funciona, trocar experiência com quem fez o curso, né? E futuramente também ter uma versão nova aí, digamos assim, fazer com que esse curso continue e cresça. É a nossa ideia. Legal. Muito importante que você trouxe é o seguinte: quando você pega um curso de corretor de seguros, a pessoa passa um ano estudando, Sim. para fazer as provas, para operar em todos os ramos. Uhum. O nosso curso ele vai ser menor, porque se você coloca uma carga massiva com curso em espaço de tempo, a pessoa não consegue caminhar bem. Tá. E também porque esse 1 ano que um curso de corretor demora é para operar nos 15 grupos de ramos que existem na SUSEP, no mais de 70 ramos de seguro. Nós vamos trabalhar sobre um ramo só, o automóvel. Sim. Mas nós vamos para V2, como calcular a provisão técnica, como fazer uma demonstração financeira, quais são as boas práticas de demonstração financeira, o que é um auditor, qual que é a figura e a função do auditor independente dentro desse processo. Legal. Nós temos uns desafios muito grandes ali, mas aí seria na versão 2. Sim. Então, a primeira é introdutória, a segunda já é uma forma mais profunda. Mas ficamos só ali. Legal. Ficamos só ali, nesse processo. E aí está sendo preparado um material online também, né? Você falou que tem a versão Isso. presencial, online e tal. Isso. E vai ficar disponível, então, para as pessoas, né, que fazem o curso ter esse material, ter acesso a esse material para, enfim, futuras consultas e até mesmo para utilizar esse material de uma forma positiva para o conhecimento, né? Sim. Que legal, Sim. muito bacana. Interessante. Acho que trazer conhecimento para as pessoas é uma coisa assim muito enriquecedora, né? A gente poder dividir com as pessoas o que a gente sabe, o que a gente tem experiência. E acredito que quando a gente compartilha conhecimento, a gente acaba aprendendo também, Não né? tenha dúvida. É inevitável. Eu tenho certeza que o curso vai ser assim um sucesso, que você vai aprender muitas coisas juntamente com as pessoas que você vai ensinar, que vai conduzir, né? E ter isso, eu acho que agrega demais, tanto para a sua vida pessoal quanto profissional, e você ter esse prazer de poder falar, puxa, eu passei adiante aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu já passei. E claro, né, todo aprendizado tem a ver também com as experiências que a gente tem. Então, com certeza, as suas experiências, todos esses anos aí nesse ramo que você tem profissional, eles agregam também e fazem com que você traga a sua carinha ali, né, para esse curso. Sim. E explicar isso para as pessoas, trazer esse conhecimento, assim, eu particularmente acho que é muito, muito legal. Então, parabéns pela atitude, Obrigado. pela iniciativa, né, vida longa esse projeto. Obrigado. Aí, que seja um sucesso, que tenha outras versões, que você possa continuar espalhando esse conhecimento muito positivo para as pessoas. Sim, né? sim. Para criar novos profissionais, abrir a cabeça das pessoas, mostrar uma nova visão, de repente, de coisas e esclarecer também coisas que às vezes parecem ser óbvias, mas na explicação e no curso faz com que as pessoas tenham esse clique. Exato. Né? É isso. E consigam aí agregar, enfim, fazer com que isso seja muito positivo, né? Que legal. É isso. Essa é a ideia nossa. Esse é o nosso propósito. Muito legal. Henrico, foi um papo assim muito enriquecedor, com muita informação. Gente, vocês que estão nos assistindo aqui, Brasil, né? Que vocês possam coletar essas informações que o Henrico compartilhou aqui com a gente. Se tiverem interesse, né, também em fazer o curso, tem as informações aí para vocês. Então, Henrico, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso podcast. Eu quero deixar um presentinho aqui para você. Opa. Simples, mas de coração aqui do nosso podcast. Uma lembrança desse muito dia, obrigado. né? Conhecimento é bom. Aham. E é muito bom compartilhar, então eu agradeço demais todo o conhecimento, todas essas informações que você passou hoje aqui pra gente, tanto para mim quanto para quem está assistindo a gente. Obrigado mesmo aí pela participação. Sucesso na sua vida, na sua carreira, no curso, em tudo que você fizer, né? E obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Bruno. Agradeço a Save, a você, a toda a equipe envolvida nesse processo do Hotpod, muito legal, muito bacana mesmo a iniciativa. Agradeço a lembrança, né? Um abraço à turma toda da Save. E a vocês que assistiram, vocês que estão dentro do mercado da proteção veicular, que passem bem aí essa jornada do processo de regulação e no nosso mercado fique mais forte lá na frente, né? Claro, com certeza. Um grande abraço a todos. Galera, muito obrigado pela
pela atenção de vocês aqui, por terem acompanhado esse episódio com a gente. Foi muito bacana, muito enriquecedor, como eu falei. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, vocês já sabem, né? Quer acompanhar tudo que está acontecendo aqui com a Save, todas as notícias, informações, que aqui tem coisa boa, sempre tem coisa boa, tem novidade. Ativa o sininho aqui do nosso canal, se inscreve no canal, compartilha com a galera, entendeu? No Instagram nós também estamos lá para vocês seguirem e acompanharem algumas informações. Estamos também no Spotify, então esse bate-papo também estará disponível lá para vocês. E é isso. Hope, galera. Obrigado mais uma vez e até a próxima.